Bom, minha gente, conosco nesse último bloco, a coach, terapeuta, especialista em treinamentos comportamentais, Margarete Massalha, do Instituto Mente Performance, que vai conversar conosco. Tudo bem, Margarete? Tudo jóia. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Em linhas gerais, como é que funciona um dos instrumentos muito usados por vocês, inclusive o nosso colunista da segunda-feira, né, o Magela, que participou conosco aí. Obrigado, viu, Magela? E dando sequência a esse assunto que é muito importante, se fala muito da programação neurolinguística, né? A PNL é um desses instrumentos. Como é que ela pode ser usada em treinamentos assim de comportamento, Margarete? A PNL, na verdade, ela faz parte do nosso dia a dia, digamos. Ela estrutura o pensamento e a linguagem. É uma interação entre o sistema nervoso e a linguagem. Nos treinamentos comportamentais, a gente usa de uma forma técnica, digamos assim, porque tudo são técnicas. Claro. Você pode usar a PNL para quê? Para trazer recursos que são dentro da gente, recursos que a gente não sabe, que a gente é capaz, que fica tudo dentro da gente. Como dizia o Dr. Milton Erickson, que é o pai da hipnose ericksoniana, ele dizia que tudo que a gente precisa já existe dentro da gente. Tudo, entendi. Inclusive a autocura. Só que nós não temos acesso a isso. Não temos os instrumentos para isso. Exatamente. E com a PNL a gente consegue ir lá e, como se diz, lançar mão disso e trazer à tona para quando a gente precisar. Não sei se eu vou falar uma bobagem, mas seria como comparar, assim, por exemplo, a busca do homem pelo conhecimento do universo. A gente vê tantas viagens espaciais e a tentativa de conhecer esse universo que é tão imenso. O ser humano seria mais ou menos isso, num caminho inverso, digamos assim? Talvez no caminho inverso, exatamente, no caminho interior. Porque às vezes a gente fica buscando coisas fora, só que está tudo dentro da gente. É claro que a gente trabalha com o quê? Com autoconhecimento, que é fundamental. Porque normalmente a gente faz o quê? A gente fica ressaltando o que a gente não é capaz de fazer. Aqueles pontos que são desfavoráveis. Eu sou ruim nisso, eu sou fraco naquilo. Exatamente. Inclusive no treinamento de oratória, que a gente trabalha oratória com PNL, nós trabalhamos exatamente o autoconhecimento. Porque às vezes a pessoa sabe exatamente o que ela vai falar. Só que na hora de transmitir a mensagem, ela não está no estado emocional propício para transmitir a mensagem. Tem alguns fatores aí que atrapalham. Que é o estado emocional. Quantas pessoas nos treinamentos, elas chegam para a gente falando, Margot, eu travo, eu tenho medo, eu sei exatamente o que eu vou falar, mas na hora me dá branco, me dá pânico. Você falou uma coisa interessante. Eu já fui, por exemplo, já vi algumas palestras, e pessoas que com autoconhecimento em determinadas áreas e que na hora de passar aquele conteúdo tem uma certa dificuldade. É mais ou menos isso que acontece? É mais ou menos isso. Porque às vezes você sabe o que falar, mas você não tem o estado emocional. E com essas ferramentas a gente consegue trazer o quê? Que estado emocional eu preciso para estar diante da plateia para transmitir a minha mensagem? É calma, é tranquilidade, é humor, é criatividade. Você talvez tenha que ter todos esses recursos aí disponíveis para você. Quer queira ou quer não. Quer queira ou quer não. E você, através dessas ferramentas, a gente vai lá nesses recursos, muito bacana a forma de fazer, e traz. É como se você fixasse em você para você estar usando a hora que você precisar. Olha só. Então é desenvolver essa habilidade que eu naturalmente já tenho. Exatamente. Esse autocontrole. O controle, digamos assim, a gente tem os recursos, que é o recurso interno. É claro, a gente trabalha com recursos externos, mas o recurso interno, esse recurso interno, a gente não tem conhecimento de que ele está ali disponível. E quando você passa a se conhecer, quando você passa a ter essa percepção diferente dos seus pontos favoráveis, seus pontos a melhorar, você sabe como buscar esses recursos. Olha só. É muito interessante, muito bacana. Qual seria o caso, por exemplo, as pessoas que vão, por exemplo, falar em público ou numa entrevista de emprego, que às vezes travam ali naquela hora chega naquele momento das informações, não é muito medo que a gente tem do que o outro vai pensar da gente, do que, enfim, da opinião alheia? Normalmente o orador ele tem medo de quê? Medo de ser abandonado pela audiência, pelo ouvinte, e medo de ser rejeitado. O interessante é o quê? A comunicação, tem uma pesquisa do Albert Mehrabi, é um psicólogo, professor, que ele traz o seguinte, 7% da comunicação é o que eu falo, é o conteúdo da mensagem, apenas 7%. 38% é o como eu falo, é a forma como eu estou falando. O volume da voz, tonalidade, velocidade, as expressões tom, também que se usam, isso. expressões gestuais. Aí é 55% Mais é a ainda. linguagem corporal. Se o conteúdo da mensagem é apenas 7%, que é o que eu falo,
praticamente 93% é o quê? É a linguagem não verbal. Ou seja, o que eu falo vem daqui, da cognição. Como eu falo, vem daqui. Eu estou mostrando para as pessoas. Por isso que é importante ter essa congruência com o que eu estou falando, com o que eu estou mostrando para a audiência. Entendi. Porque se você não tiver uma congruência, uma convicção daquilo que você está falando para a plateia, com aquilo que você está sentindo, a audiência vai perceber. É uma linguagem inconsciente. E dentro desses treinamentos comportamentais, do oratório e outros, a gente traz esse conhecimento como gesticulação, postura, a fisiologia, o contato visual com a plateia. É um conjunto, né? Exatamente. É um conjunto de ferramentas. Então, Bom, o importante é que, enfim, tem jeito, tem treinamento, jeito. dá para resolver. Técnicas. Né? Técnicas podem ser aplicadas, mas como eu digo nos treinamentos, o aprendizado está onde? Conhecimento, prática e repetição. Claro. O cérebro ele aprende por quê? Velocidade e repetição. Então você vai aprender e depois vai repetir. Como tudo na vida, né? E aí na hora de uma entrevista de emprego, na hora de comunicar com outro, seja para uma pessoa, para várias pessoas, você conhecer como a sua mensagem está chegando é fundamental. Tem até uma outra sugestão, digamos assim, bacana, porque quando a gente vai comunicar com o outro, lançar uma mensagem, uma informação, mesmo se eu não falar nada, eu estou me comunicando, né? Tá? Então, uma linguagem não verbal. Quando você vai lançar a informação, você tem que ter um objetivo. O que eu quero comunicar? É o primeiro. Depois, a acuidade de percepção. Será que a minha mensagem está chegando como eu planejei? Entendi. Colher os feedbacks e a evidência de que eu estou conseguindo transmitir. E depois, a flexibilidade para fazer diferente, se eu não estiver conseguindo atingir. Pois é, olhando lá a sua página nas redes sociais, eu vi um vídeo interessante, você fala, por exemplo, do medo, né? O medo é uma coisa interessante, que é um fator que é bem limitador em algumas situações, né? O medo, se a gente olhar a pesquisa, o Reinaldo Polito, que é um escritor de oratória, normalmente as pesquisas trazem o medo como primeiro da lista, o medo de falar em público. Depois vem os outros medos, em segundo e terceiro lugar. E em quarto lugar está até o medo da morte. Nossa. É até interessante. E o medo realmente ele bloqueia as pessoas. Trava, ele limita, né? trava, dá branco. Tá certo. Agora, no seu trabalho, você tem ajudado muita gente a se comunicar melhor, individualmente. Mas você também tem um trabalho com relação às corporações, em ambientes coletivos também, né? Você faz esse tipo de treinamento? De comunicação interna, corporativa? Sim, nós trabalhamos tanto em turmas diferenciadas dentro do Instituto Mente Performance, como a gente vai nas empresas também. Aí abrange todo mundo ali, né? Abrange todo mundo. Aí você vai identificar, porque a comunicação é um fator primordial, né, Cláudio? Fundamental. Os problemas de conflitos internos nas organizações são mais pela comunicação ineficiente, digamos assim. Pois é, a comunicação aí é peça-chave, né? Peça-chave. Aliás, como em tudo na vida, né, Margarete? Exatamente. Muito bem. Inclusive, você tem realizado alguns cursos de oratória. Como é que isso funciona? Inclusive, tem um preparado para os próximos dias, né? Sim, nós temos agenda agora. Provavelmente deve ser o último do ano, porque final do ano a gente já começa com outros tipos de programação, né? Começa no dia 7 de novembro, 7 a 10 de novembro. Nós trabalhamos exatamente com as ferramentas da PNL, que é a base do treinamento de oratória. Ele é oratória com PNL. E não só para falar em público, para interação, mas as pessoas costumam revelar depois que saem do treinamento com uma percepção diferente de como se conectar com as pessoas, como olhar para as pessoas, interagir com as pessoas e com as ferramentas disponíveis para ele usar depois que termina o treinamento, entende? Quando termina um treinamento desse, é possível já perceber ali, em cada participante, já um olhar diferente, uma ação diferente? É muito bacana. Nós fazemos uma filmagem da primeira apresentação e uma filmagem da última, para ele comparar a evolução de quando entrou e quando está concluindo o treinamento. E na última apresentação é incrível, as pessoas, você sente realmente, porque os colegas interagindo ali, você sente a evolução. Você vê que bacana que eles falam assim, meu Deus, mas eu não sabia que eu era capaz disso, que estava tudo aqui dentro de mim, eu estava com esse receio de enfrentar. E acaba deixando o quê? Deixando o sonho embora. Quantas vezes perdem emprego, promoção, não se desempenham bem na função que está, por medo de ter que falar em público, medo de ter que fazer uma apresentação, de ter que liderar pessoas, e acabam se recuando.
Volta mais ou menos naquilo que a gente falou, é o medo do que o outro vai dizer, do que o outro vai pensar, que às vezes trava, não? Sim, normalmente o orador tem o orador real e o imaginário, aquele que fica, né, perturbando. Mas esse medo, às vezes, por isso que é interessante entender esse processo. E isso a gente faz no treinamento. A pessoa volta de uma forma assim metafórica, bem interna, interiorizada. Ela volta naquele processo e ela percebe de onde vem esse medo dela. E quando você toma conhecimento do seu medo, naturalmente ele vai seguindo, a energia vai fluindo, digamos assim. Você canaliza as energias até para algo mais positivo, né? Você vai administrando esses medos. Porque quando você tem medo, quando você mente, quando você se sente incapaz, impotente, você gasta uma energia enorme para você ficar mantendo aquilo. Imagino. Quando você se liberta disso, digamos assim, aquilo flui. Inverte os polos aí, né? Bom, que bacana. Quero agradecer muito aqui a Margarete Massalha, né, do Instituto Mente Performance. Margarete, para as pessoas que querem conhecer o seu trabalho e as próximas turmas aí de oratória com PNL, como é que faz? Nós ficamos no edifício Laguna Center. Ali no centro da cidade. Isso, naquele prédio novo, ali na sala 103, na Torre C. Telefone 3373-3270, 99962-8588. Nas redes sociais também está lá a sua página. Tem, a página no Face e o próprio site da Mente Performance. Mente Performance. Isso. Que bom, gente. É isso aí. A gente precisa se comunicar melhor, administrar melhor o nosso interior, né? Aliás, estamos precisando muito que a gente vive num mundo tão essa tão correria, veloz, né? essa agitação do mundo. A era, digamos assim, dos tempos de hoje, a era da informação. E o excesso de informação é que faz com que as pessoas fiquem ansiosas, estressadas, às vezes até pressão alta, depressão. Eu atendo individualmente também, faço atendimento individual de coach, como terapeuta também. E as pessoas procuram a gente por causa de detalhes que você pensa assim, meu Deus, o problema que ela assimila para ela por causa dessa era da informação, desse excesso de pensamento o tempo todo. Então, parar um pouquinho, voltar um pouquinho para dentro de si mesmo, respirar. Que bacana. Faz com que a pessoa se perceba e pare de sofrer, né, pelo pensamento. Vamos fazer uma análise aqui, vamos ver como é que está. Margarete, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso telejornal. Eu que agradeço, Cláudio. Obrigada. Tá joia, obrigado. Bom, minha gente, assim, esta edição do Sinotícias está terminando. Você, claro, pode interagir conosco também, enviar sua sugestão, conferir, rever essa entrevista, todo o nosso conteúdo lá nas redes sociais, no facebook.com/TV Cine Linhares. Também confira essa entrevista lá no nosso canal direto no YouTube, TV Cine Linhares. Ou ligue para a nossa redação para falar conosco, o telefone aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.